sabido que o preconceito é algo latente na sociedade atual. Não só no nosso país, como ao redor do mundo, os deficientes encontram preconceitos e barreiras e obstáculos em todos os setores da sociedade. E no mercado de trabalho não poderia ser diferente. Os deficientes, principalmente os deficientes intelectuais, não conseguem se arranjar no mercado de trabalho. O mercado de trabalho ainda é bastante fechado e as oportunidades não têm igualdade e não acomoda, não comporta, não recebe os funcionários com deficiência, tanto os deficientes físicos quanto os deficientes intelectuais. Na questão da deficiência intelectual, a questão é ainda mais grave, uma vez que o empregador, a empresa, a sociedade em geral, não vê esse funcionário como um potencial funcionário. Não olha para esse indivíduo como alguém que pode transmitir algo de benéfico para a sua empresa. Os funcionários são tratados com peso, muitas vezes como um lixo, uma escória dentro da empresa. Mesmo aqueles que possuem uma oportunidade no mercado de trabalho, eles não conseguem se adequar, eles não conseguem participar efetivamente das decisões, dos processos de gestão, desenvolvimento de projetos, processos produtivos, uma vez que se julga que a deficiência ela afeta essa capacidade de trabalhar do indivíduo, o que não é verdade. Muitos indivíduos deficientes, tanto os deficientes físicos quanto os deficientes intelectuais, podem sim contribuir muito com a empresa, com o desenvolvimento social e principalmente a renda dessas pessoas pode ajudar na economia e a trazer uma qualidade de vida que é merecida de todos. O preconceito ele é um câncer na sociedade atual. O preconceito ele é latente e infelizmente ainda está muito longe de ser erradicado e extirpado da sociedade. É algo que é pouco divulgado, pouco se fala sobre isso, pouco se tem conhecimento sobre isso e sobre a gravidade que isso traz, não só no mercado de trabalho, mas na sociedade e o impacto que isso tem na vida dos próprios indivíduos e seus familiares. O indivíduo deficiente que não consegue trabalhar sofre por diversos transtornos, por se achar um peso no meio da família e por achar que não tem condições de se tornar alguém, de ser produtivo. E isso é um problema muito grande. Nós acreditamos de verdade que os deficientes precisam ser incluídos na sua e aproveitar a sua plena capacidade de raciocínio, de contribuição para a empresa e conseguir cargos efetivamente desafiadores e produtivos como ele tem que ser. Alguns anos atrás, já é lei no Brasil, a maioria das empresas tem um sistema de cotas, então foi numa dessas cotas que eu consegui esse emprego. No início, eu acredito que sim, como as grandes empresas, hoje elas precisam de ter essas atitudes corretamente dentro da sociedade, e aí então elas abrem essas portas, o que facilita para os deficientes, tanto físicos como visuais, auditivos, e a gente acaba entrando por isso e depois a empresa vê que a gente tem qualificação e que não é a deficiência que nos impede de realizar as nossas tarefas de acordo com o que é esperado no cargo. My face above the water. Nessa empresa que eu trabalho, eu não tenho nenhuma dificuldade. Eu tenho todas as facilidades, como rampa de acesso, barras, os banheiros são adaptados, a mesa de acordo com a altura da cadeira, para eu não ter que precisar sair da cadeira para ir para outra. Eu também conto com a ajuda de todos os meus colegas que são muito prestativos e estão sempre me ajudando. Agora, o deficiente ele encontra muita dificuldade em outros lugares. Aqui na empresa eu não sinto isso, mas nas ruas, em lojas, em outros lugares que eu vou, o mundo ainda não é adaptado para o cadeirante.
My feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon. Aqui na empresa, há algum tempo já, tem algumas pessoas que são portadoras de algumas necessidades especiais. Então nós temos também os deficientes intelectuais. Eu particularmente não tenho nenhuma restrição em trabalhar com nenhum deles, porque eu acredito que toda pessoa, independente de qualquer coisa, tem as suas limitações. Eu tenho a minha e ele tem a dele. Então o ideal é que cada um seja alocado onde é ideal. Então eles estão trabalhando naquilo que eles são capazes, do mesmo jeito que eu estou. Antes de qualquer uma dessas pessoas virem trabalhar na empresa, foi feito um plano de ação para saber como é que eles trabalhariam aqui, como é que a gente ia lidar, foi discutido a respeito. E em um gestor, uma pessoa especial, que é quem lida com eles, que é o chefe deles. Então a empresa, eu acredito que a empresa dá sim um suporte bacana para que eles consigam trabalhar direitinho. Acredito que sem as cotas essas pessoas não seriam incluídas no mercado de trabalho. Infelizmente ainda existe um preconceito e a falta de informação mesmo, de você acreditar que aquela pessoa não é mesmo capaz de trabalhar, de desempenhar nenhuma função. Então eu acredito que a cota nesse sentido é muito importante sim para incluir essas pessoas e trazerem elas para o mercado de trabalho. Apesar das leis, né, contribuírem para ajudar na parte principalmente estrutural, né, para receber essas pessoas com deficiência nas empresas, a gente vê que ainda existe um problema muito grande em relação aos relacionamentos entre essas pessoas com deficiência e as que não têm. Apesar do RH e algumas leis tentarem melhorar, remediar essas questões, acabam sendo paliativos porque o problema é muito mais profundo do que isso. O problema é cultural e, na verdade, remete à infância, desde o início da educação, né, em que os alunos eles não aprendem a conviver com as pessoas diferentes deles, né, tanto de uma parte quanto da outra. Isso fica bem claro, por exemplo, quando as crianças hoje em dia aprendem inglês desde criança, desde bem pequenas, enquanto que não é ensinado Libras na escola, né? Então isso também leva a uma reflexão também do papel da escola, né? Se ela está servindo para inserir esse indivíduo na sociedade, um bem da sociedade, ou na verdade ela está servindo para criar uma mão de obra qualificada para o mercado de trabalho. E aí, como não há, né, essa ensino de Libras, de Braille, nem de como ajudar essas crianças a aprender a conviver umas com as outras, elas crescem e não conseguem depois, já nas empresas, se relacionar bem. Elas não conseguem já nas empresas se relacionar bem. E aí surge muitos problemas, né? E as empresas, né, que visam o lucro, elas não vão querer gastar o tempo e dinheiro delas tentando minimizar esses problemas, né? E é por isso que elas fazem sempre o mínimo que é estipulado por lei. E é por isso também que os cargos que essas pessoas com deficiência ocupam são justamente cargos inferiores, manuais, né, que são mais marginais da empresa, e não ocupam cargos gerenciais, né, cargos de importância, tal, de tomadas de decisão, e muito menos cargos políticos, né. Por isso é tão difícil mudar essa questão, né, porque o problema ele não é só cultural, mas ele também é estrutural da sociedade.